Vamos continuar na presença de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, continuamos na Tua presença, pedindo que a mensagem que for aqui falada venha de Ti, para agradar a Ti, para adorar a Ti e para engrandecer a Ti. Nos dê a compreensão do Santo Espírito, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, feliz sábado a todos que estão aqui na igreja. Nós estamos num número reduzido. Feliz sábado também você que está nos assistindo no conforto do teu lar. Você também é muito bem-vindo. E que nós possamos hoje discutir um tema que venha da vontade de Deus e não da nossa vontade. A vez passada que eu preguei aqui, eu falei um pouco rápido. O pessoal pediu para que eu falasse um pouco mais devagar, para que facilitasse o pessoal das Libras. Pessoal, nós vamos conversar hoje, a gente vai refletir um pouquinho. Nós temos algumas temáticas que nós estamos, nos últimos sábados, nós temos temas definidos. E nós vamos falar hoje um pouquinho mais sobre arrependimento e salvação. Essa é a nossa temática do sábado. Eu acho que um personagem que é bem interessante, que traz um exemplo para nós do que é os benefícios que traz o arrependimento, porque, como nós sempre falamos, as consequências do pecado são danosas, e graças a Deus pelas consequências dos pecados que nós cometemos serem danosas, porque se eles não fossem danosas, nós não voltaríamos para Deus e nós não enxergaríamos a natureza que o pecado tem. Eu gostaria de ler, nós vamos ler alguns versos hoje, tá? O personagem que nós vamos conversar é Davi, é o rei Davi, que nós temos inúmeras histórias que a gente escuta, principalmente as crianças, e eu vou ler um pouquinho aqui, quem quiser acompanhar, está em 2 Samuel 8:15. Reinou, pois, Davi sobre todo o Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Para a gente contextualizar, não fazia muito tempo que a nação de Israel, ela tinha virado monarquia. Eles tinham saído da sua terra natal, tinham ido para o Egito, por uma questão de necessidade. A gente conhece a história de José do Egito e tudo o que aconteceu. E eles, no êxodo, retornaram para a terra prometida por Deus, e ali estavam os seus primos de outras gerações, estavam ali, e é o conflito que nós temos até hoje, como foi citado na escola sabatina, entre palestinos e entre judeus. Eles são primos, então a briga é entre família ali, e a gente sabe que briga entre família é séria, muitas vezes é mais cruel do que uma briga com quem você não conhece. E foi instituído a monarquia com o rei Saul. Quando eles saíram, o êxodo, eles tiveram um período dos juízes, e eles clamaram tanto a Deus que Deus permitisse que eles tivessem um rei, que contra a vontade de Deus, eles tiveram um rei. E o primeiro rei foi Saul, e a gente conhece a história, que ele cometeu vários erros. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença dele e para Davi. Então a gente tem a citação aqui de Davi, que Davi, ele foi rei, e ele era justo, e ele era reconhecido pelo seu povo. Para ser um rei, tu tinha algumas responsabilidades, tá? A primeira dela, tu tinha uma liderança espiritual sobre o povo. Como nós bem falamos na lição da escola sabatina, por que era o povo de Deus? Era o representante. Todas as pessoas são povo de Deus. Todos nós somos povos de Deus, mas nem todos somos representantes da vontade de Deus. Então, tu tinha que ser o líder espiritual, um exemplo para o seu povo, tá? Tu tinha que ser o líder do exército, porque quando instituiu nação, você tinha conflitos e você precisava de um guerreiro, alguém com uma capacidade de gerenciamento de exército. E a gente sabe que Davi demonstrou isso sempre através do poder de Deus, e ele foi colocado, isso gerou inveja e tudo mais. E nós estamos aqui agora na situação, mais ou menos ele reinou por uns 40 anos, ele foi o melhor e maior rei de Israel. E ele foi conhecido, citado no Novo Testamento como o homem segundo o coração de Deus.
Eu gostaria de ler, quem quiser acompanhar, está lá em Salmos, o Salmo 38. Eu vou ler o que fala, uma mensagem de um homem segundo o coração de Deus. Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados. Excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me, excitado o coração, faltam-me forças, e a luz dos meus olhos, esta já não está comigo. É triste, né? Que momento que nós estamos falando da vida de Davi? Nós acabamos de ler em 8:15 que ele reinou com justiça e ele era exemplo de sabedoria e cuidado com o povo. E de repente nós estamos lendo uma parte que nós vemos uma pessoa triste, abatida. Foi 1 ano o que durou o inferno na vida de Davi. Por que isso aconteceu? O homem segundo o coração de Deus. Deixa eu abrir aqui no celular o meu guia. Eu quero falar um pouquinho sobre o porquê que esse homem estava assim. Nunca, e o Espírito de Profecia deixa claro isso, a gente toma decisões abruptas com pecados grandes. Então, ele cometeu um adultério. A Bíblia cita, rapidamente, que ele viu Betseba e a gente conhece toda a história. Gente, a Bíblia ela foi escrita de uma forma poética e em algumas outras formas literárias. Vamos recapitular. Eles estavam em guerra. Eles estavam reconquistando alguns territórios contra algumas nações inimigas. Quem que era o líder do exército? Era o rei. Onde que o rei estava? Não estava no fronte de batalha. Ele tinha abandonado o fronte de batalha para vir para casa. O líder do exército, você está quase vencendo uma guerra, na parte final, ele fala, gente, eu vou para casa agora mais cedo, daí vocês continuam ali. E daí fala que ele olhou uma moça tomando banho, e ele chamou essa moça, e ele teve relação com essa moça, e essa moça depois contou para ele que ele engravidou. E o homem, segundo o coração de Deus, cometeu a primeira atrocidade dele. Ele era casado, ele não era solteiro. E contra a vontade de Deus, ele não tinha só uma esposa, ele tinha várias esposas. Mas teve uma que ele gostou. Quem que era essa moça? Ela era casada também. E com um jovem líder do exército que era extremamente fiel. Aí, sempre quando nós cometemos um erro e nós não reconhecemos ele, nós vamos cometendo outros erros. E esses erros não justificam os erros, mas eles trazem mais sofrimento. Como diz em Salmo, os ossos dele doíam. A alegria não existia mais na vida dele. Era Deus castigando ele? Era Deus que pegou um chicote? Não, é a pura consequência do que ele fez. E o que acontece? Primeiro, ele desejou o que não era para desejar. Aí ele saiu mais cedo. Com que intenção ele saiu mais cedo da guerra? Por que ele saiu mais cedo da guerra? E vocês acham que do nada, assim, da varanda dele, ele foi lá e, olha, tem uma moça tomando banho. Gente, a Bíblia não traz os detalhes. Mas em todo caso de adultério, acontece do dia para a noite? Não acontece. E como nós namoramos pecados antes de cometê-los? Como nós achamos ele bonito? Oh, pecadinho legal, hein? Não, mas eu não vou chegar perto porque eu sei que não é certo. Passa uns diazinhos, eu vou ficando íntimo dele. Não, eu só vou dar um oi só para ele. Daqui a pouco você está no colo dele, se lambuzando com ele. E as consequências que ele traz são danosas. Para a gente evoluir, ele adulterou. E a gente sabe que para cobertar o erro dele, ele mandou chamar Urias, que era o marido traído. E a lei judaica falava, quem adulterou, morre. Quem sabia do pecado dele?
os soldados que ele mandou chamar a moça, mas ele só falou para que os soldados chamassem a moça. O resto era segredo dele e Deus. Com o passar do tempo, mais uma pessoa soube também, que foi Joabe. Eu comecei com o altivirante e a gente trocou uma ideia sobre isso. Então, o pecado dele, quem sabia? Ele, Deus e Joabe. E Betseba. E como as consequências dos nossos atos, enquanto nós não confessamos esse erro, eles vão acumulando e trazendo sofrimento. E o que acontece? Ele chama Urias e fala: Urias, nós estamos quase ganhando a guerra, faz o seguinte, vai lá com a tua esposa, você precisa de um descanso, você foi muito bem. Ele foi falso e cínico, como nós somos quando nós pecamos. Ele falou: vai lá com a tua esposa. Daí Urias falou: não, não vou. Eu estava na guerra com os meus companheiros, eu vou permanecer aqui em prontidão, porque eu sou fiel ao Senhor. E daí ele faz o quê? Não, vem cá então, vamos fazer um jantar, um banquete. E ele embriaga Urias. E mesmo assim, Urias não vai. Entende quantos pecados foram cometidos para encobertar um erro? E daí, por último, não tinha solução. Ele escreveu uma carta de morte para Joabe. E quem levou a carta? O próprio Urias. E tu acha que uma pessoa experiente de guerra não sabia que o local que ele foi colocado para morrer não era de alto risco? Mas ele permaneceu fiel até a última. Então, o que acontece? Durante um ano acontece o inferno na vida dele. E como é importante que infernos aconteçam na nossa vida quando nós estamos errados. Porque se nós cometêssemos graves erros, e nós não tivéssemos as consequências, todos nós teríamos enorme pecado no nosso colinho sendo acariciado. Então ele não dorme, ele deve ter perdido peso, a tristeza abateu ele, ele não tinha mais alegria. Quem que era ele? O rei de Israel. Ele estava sendo super reconhecido pelo povo, porque ele tinha conseguido estruturar as bases para criar um reino. Ele pegou as 12 tribos, ele uniu elas, eles conseguiram territórios, então ele tinha poder, reconhecimento público. E os espólios de guerra que eles tinham era muita grana. Então ele tinha grana, ele tinha reconhecimento, ele tinha poder. O que falta para um homem ser mais feliz? Ele sabia que ele não estava certo. E graças a Deus nós sabemos quando nós não estamos certos. Então o que ocorre? Ele fica naquela agonia, ele escreveu esse salmo nisso. Deus desistiu do homem segundo o coração de Deus? Não desistiu. O que ele fez? Ele chamou um profeta, Natã, falou: Natã, vai lá conversar com o meu filho amado Davi. E o Natã foi. E eu quero falar uma coisa interessante sobre Natã. Quando nós estamos vivendo momentos decisivos na história desse mundo, o que Deus faz? Deus levanta profetas para nos relembrar de coisas importantes. E muitos profetas foram rejeitados. E muitos profetas foram mortos. E nós temos uma profetisa que é mensageira de Deus, que tem mensagens específicas para esse tempo que nós estamos vivendo. Um presente especial, um calçado especial, ele tem serventia dentro de um guarda-roupa, dentro de um local que você guarda sapato? Eu tenho a melhor chuteira de jogar bola do mundo, eu gosto muito de futebol, mas eu comprei a melhor chuteira, eu ganhei uma chuteira profissional muito boa, mas eu não jogo com ela, eu deixo dentro do armário, porque ela é bonita. Vocês estão entendendo o meu recado ou não? É para vocês? Não, é para nós. Nós temos tesouros no espírito de profecia e nós fazemos o quê? Deixamos eles escondidos a 7 camadas de pó, porque a gente nunca lê. Ou faz o seguinte, joga no Google lá que você vai ter todo o acesso. E o que acontece? Esse profeta vai conversar com o rei Davi. Ele vai lá e chega: Davi, vem cá, vamos trocar uma ideia. Deus tem uma mensagem para você. Gente, tu acha que Deus não sabia que ele estava há um ano angustiado? Tu acha que ele não estava esperando que Deus, de alguma maneira, falasse com ele? Eu fico imaginando quando ele viu Natã chegando assim, ele falou: Natã, agora sim, eu precisava falar contigo mesmo. Aí chega Natã e fala: olha, eu vou contar uma história para você. Vou contar uma história bem legal. Tinham 2 homens numa cidade. Um era bem pobrezinho, tinha uma única ovelha. E ele gostava tanto daquela ovelha que era como se fosse de casa, porque ela comia junto, eles cuidavam.
E o vizinho dele tinha muitas ovelhas, camelos, tinha muita fartura, tinha muita coisa. E um dia veio um visitante. E o homem rico pegou a única ovelhinha que ele tinha. E ele matou ela e serviu para o outro. O que Davi fez? Como nós fazemos, né? Nós estamos com nossos cheios de pecado aqui, a gente vê alguém pecar e a gente aponta o dedo. Pá, falou, quem que fez isso? Esse homem tem que morrer. Na presença do Senhor eu falo que esse homem merece morrer. Mas antes ele tem que restituir em 4 vezes o mal que ele fez. O que Natan falou? Esse homem é você. Você é o assassino. E qual que foi a reação do homem segundo o coração de Deus? Ele falou, não, pera lá. Eu sou rei. Eu tenho o direito de ter mais de uma mulher. Eu sou rei poderoso. Você sabe que eu tenho uma tendência a gostar de mulheres como era Betseba. É uma tendência da minha carne muito forte. Foi isso que ele falou, gente? Foi justamente o contrário. Ele não enumerou desculpas. Ele não deu as justificativas perfeitas. Ele assumiu o erro. E ele falou, eu pequei contra Deus. Eu pequei contra Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre arrependimento, sobre o que ocorre quando nós nos arrependemos. Antes, está até no celular, vai ficar mais fácil para que eu leia aqui. Nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Mateus 10, 26. Quantos pecados nós cometemos e nós julgamos que ninguém sabe? Quantos pecados a gente comete? E eu não estou daqui de cima como um juiz acusador. Eu estou aqui sendo um veículo para falar para mim e para vocês e para nós. Quantas exceções, quantos flertes com o pecado a gente fez nos últimos tempos. Quantas coisas que nós falamos, não, jamais, eu não negocio isso. E quando a gente tem excesso de ociosidade, excesso de bênção, excesso de privilégio, nós começamos a relaxar e aceitar as coisas com mais. Lembra? Estava ganhando a guerra, tinha dinheiro, tinha reconhecimento. Foi quando ele fez o maior pecado da vida dele. E esse pecado da vida dele foi mentir, assassinar, adulterar. É forte ou não é forte? Mas Deus, no alto da sua sabedoria e do seu amor, estava preocupado em pegar o dedo, colocar na ferida dele e falar, vou te castigar para sempre, porque eu odeio os pecadores. É isso que Deus faz? Deus queria simplesmente, gente, o convite é o arrependimento. É o convite para que a gente retome a nossa relação com Deus. Eu falei mais cedo que a minha geração, eu tenho 36. A gente foi muito acostumado com os nossos pais e com os nossos avós, que quando eles faziam assim, ó, a gente já sabia o que vinha. A gente já sabia que no chegar em casa naquele dia não ia ser legal. E nós acabamos construindo muitas vezes essa imagem de Deus. Eu pequei, fiz alguma coisa errada. Tem um Deus lá em cima assim, ó, vou te pegar, vou te mostrar que eu mando nesse mundo. Esse não é o nosso Deus. Esse não é o conceito de um pai de amor. Ele mandou o profeta por quê? Porque ele queria resgatar a alegria e felicidade no homem segundo o coração de Deus. E a gente vai falar um pouquinho sobre os passos do arrependimento que aconteceu com Davi. Primeira coisa, Davi não justificou. A primeira coisa que ele fez foi reconhecer que era pecado. O que ele falou? Pequei contra ti. Como que eu sei que eu pequei contra Deus? Ah, Rony, eu estou meio sem tempo para ler Bíblia há 12 anos. Eu estou meio sem tempo de estudar espírito de profecia há 20 anos. Eu estou meio sem tempo de separar 5 minutos para ler a Bíblia por dia. Oração, então, eu chego com sono, eu deito na cama e falo, Senhor, amém, vai lá e dormir. Como que eu sei o que é pecado? Se eu não tenho comunhão com Deus, a palavra de Deus, gente, não é um chicote para me bater quando eu erro. É para ela me mostrar o que é certo e o que é errado.
Porque Deus sabe o que nos faz bem. Sabe qual que é a natureza que o pecado tem? Nos fazer sofrer. Nos fazer sofrer. O discurso de Deus é: obedeça aos meus mandamentos, às minhas orientações, porque isso te fará feliz. Qual foi o discurso do diabo desde o céu? Olha, a transgressão traz coisas boas. As transgressões são legais. Como é que ele convenceu 1/3 dos anjos do céu? Olha, Deus não é tão bom, não. Venha para o meu lado que vocês vão entender as coisas. Como que foi o discurso para Adão e Eva? Olha, Deus não é tão justo. Como é que dá a árvore da vida? E vocês vão ter sensações as quais vocês nunca tiveram. As artimanhas do diabo continuam sendo as mesmas. Desde o céu, no Éden e hoje. E o nosso Deus continua sendo o mesmo. Porque Deus não é homem para que mude. Deus não é uma literatura para que tenha a necessidade de ser atualizada, modernizada. Porque nós somos progressistas em conhecimento, nós temos que atualizar a Bíblia. Esse discurso é de Deus, gente? Eu não estou acusando ninguém, eu estou refletindo para nós. Porque nós passamos horas assistindo Netflix, horas lendo literatura do mundo. O que vai formar a minha cabeça? Por que Davi sabia que era pecado? Por que ele sabia que era pecado? Porque ele tinha comunhão com Deus. Ler a Bíblia não é ter um saldo de positividade para ter direitos a benefícios do céu. É compreender o que Deus quer para mim e para você. E o que Deus quer para mim e para você, em essência, é felicidade e não condenação. E todos os esforços que ele fez foi para recuperar essa alegria. Todos temos tristezas. Mas nós temos tristezas de coisas que acontecem naturalmente, e nós temos tristezas que nós atraímos para nós. Quando eu sou infiel, quando eu sou grosseiro, quando eu sou estúpido, quando eu sou preconceituoso, aqui tem um ponto que eu gosto muito de falar: os conceitos de Deus não mudam. Não modernize a Bíblia, mas não justifique o teu preconceito. Eu tenho que ter a minha opinião muito bem firmada, mas eu tenho que ter a minha postura de relacionamento com quem vive essa controvérsia com amor, e não com destruição, com acusação e com humilhação. Isso é tão pecado quanto um monte de coisas que vocês entenderam do que eu estou falando. A gente tem que entender o que é pecado, tem que ter opinião sobre pecado, mas nós temos que amar as pessoas. Amar as pessoas não é incentivá-las a continuar no erro. Não é falar: olha bem, é uma tendência que você tem, então tudo bem, Deus vai entender. Deus vai entender, você que tem que entender Deus. Ou você quer que Deus se adapte a você? Davi tinha todas as justificativas. Eu sou rei, sabe? Eu estou na flor da idade. Aí eu olhei aquela moça, ela tinha o tipo físico que me atrai. E eu não resisto àquele tipo físico. Nós temos todas as justificativas. Todas. Física, emocional. Continua sendo pecado. Se eu pegar o pecado feião aqui, eu peguei um pecado feio. Eu dei um banho nele. Eu passei perfume nele. Aí eu coloquei ele dentro de casa. Aí eu peguei ele no colo e dei um apelidinho para ele. Ele vai continuar me consumindo e me deixando triste. Porque é a natureza do pecado. Essa é a natureza do pecado. E Davi teve que olhar aquilo e falar: sim, eu pequei, eu menti, eu adulterei, eu assassinei, eu fiz isso. Eu confesso que eu fiz. Esse é o primeiro passo, é você reconhecer que é pecado. Enquanto você não reconhece que é pecado, você não se arrepende. Mas eu chorei muito, Rony. Eu chorei muito. Isso é remorso, isso não é arrependimento. O primeiro passo é eu reconheço que é pecado. O segundo passo, eu me entristeço com aquilo. O terceiro passo é o quê? Eu confesso o meu pecado para Deus. Eu confesso: Senhor, eu pequei contra Ti. E eu tenho uma tendência para esse pecado muito forte, que eu não tenho força. É muito mais forte que eu. Eu não consigo sem você. E é isso que Deus quer. Ele está lá assim e fala: só vem para mim, fala, me ajuda, que eu vou te ajudar. Só que você tem um livre-arbítrio, eu não posso interferir nisso. Então eu reconheço que é pecado, eu me entristeço, eu confesso e eu mudo de hábito. Se eu não mudar de hábito, gente, não é arrependimento. Se eu não mudo de hábito, é no máximo remorso ou tristeza, porque não está dando certo o que eu queria. E o que acontece na continuação?
Eu queria que a gente lesse um outro salmo, que eu falei que nós iríamos ler 2 salmos, que é do mesmo Davi. Depois que o profeta falou com ele, depois que ele reconheceu que ele pecou, ele se entristeceu, então ele escreve o Salmo 51. Vamos notar a diferença de postura que tem os dois? Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, ficarei limpo. Lava-me, ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E por último, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Vocês conseguem notar uma diferença de postura entre as duas pessoas? Isso é 1 ano de diferença entre um e outro. Quando você busca a Deus com um pecado que está te assolando, Deus não vai jogar na tua cara, Ele não quer você sofrendo. Ele quer a libertação. E eu separei alguns versos aqui. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isaías 1:18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. O benefício, gente, assim, eu não quero focar sobre o pecado de Davi. A gente sabe que foi uma coisa horrenda, que trouxe mal para Urias, para Betseba, para Davi, para o próprio filho que depois morreu. E uma coisa assim, gente, isso ameaçou muito o plano de Deus. Porque o rei, ele era uma referência espiritual. E se o rei comete um pecado daquela grandeza e se torna um pecado público e o rei não se arrepende, ele estaria dando autorização para que todo mundo matasse, adulterasse e mentisse. Entende a consequência que era? A importância que era? Quando ele confessou, ficou o maior exemplo de arrependimento. Eu queria que a gente, indo já para a parte final, lembra do primeiro rei? Foi Saul. Deus mandou o profeta para ele também, ou não? Mandou. O mesmo profeta para ele. Saul, você está errado. O que ele fez? Trocentas justificativas. Não reconheceu o erro. Nós conhecemos o fim dele. Nós conhecemos. Para a gente ir para a parte final, gente, é uma coisa que é bem atual de nós lermos em rede social e nós ouvirmos em diversas partes. Jesus andava com quem? Com as prostitutas. Jesus andava com os ladrões. E os religiosos mataram Jesus. Isso é mentira, gente. Jesus andava com pessoas. Com pessoas. Maria Madalena, quando conheceu Jesus, fez algum problema na vida dela? Adulterou mais alguma vez? Não. Jesus andava com pessoas, porque quem anda com Jesus é transformado. Você não é o pecado que você cometeu, o que você comete. Você é um filho de Deus. Você não é um adúltero, um mentiroso. Você é um filho de Deus. Quando você anda com Jesus, você tem que confessar a tua falha. E Deus está lá com os braços abertos para falar, filho, só confessa e tira esse peso, porque todos os pecados eu jogo sobre as profundezas do mar, para que não existam mais. Eu quero dar para você vida, e vida em abundância, e não condenação. Esse é o foco de Deus. Não é condenar, é nos livrar da culpa do pecado. Mas você não confessa? Tem uma ilustração bem clara, para a gente entender um pouquinho sobre isso, as fases do arrependimento. Eu tomei um trem. Eu tenho que reconhecer que esse trem está indo para um destino que eu não quero, é o trem errado. Esse trem está errado, não é o trem que eu quero. Isso é reconhecer que é pecado.
O segundo é você se entristecer. Ai, peguei o trem errado, perdi tempo, até eu consegui voltar, agora eu poderia ter pego o trem certo. Você se entristece porque você pegou o trem errado. O terceiro passo, o que você faz? Você reconhece que é um trem errado e você desce do trem. Você desce do trem, você não continua nele. E o quarto passo você faz o quê? Você procura o trem certo. Porque o trem certo vai te levar para o destino certo, na segurança certa, para que você tenha alegria e não tristeza. Muitas vezes, a gente quer abandonar. A gente comete alguns pecados que nos deixam tristes. Só que sabe o que acontece? A gente até reconhece que o trem é errado. O trem é errado. Mas esse banco está confortável aqui, gente. Esse banco é quentinho. Esse banco me dá satisfação física. Ele me dá prazer, esse banco. Mas eu sei que está errado. Ah, mas eu também acho que todos os caminhos levam para o céu. Os trens errados não levam para o céu. Porque eles vão te afastando de Deus. Até que chega um ponto que você não acha mais errado aquele trem. Você não acha mais errado aquele trem. O destino é errado. E, gente, nós temos dois destinos da história desse mundo. Um é o céu. O outro é queimar e não existir mais, e você ser consumido. Não tem meio termo. Não tem purgatório. E sabe quem que estará no céu? Os humildes. Porque os humildes reconhecem que estão errados. O segundo coração de Deus não são perfeitos. Não são isentos de erro. Não, eles confessam o seu pecado, eles se arrependem. E Deus não vai mais chamar você de mentiroso, ladrão, traidor. Não, Ele te chama de filho. Porque você não é o pecado que você comete. Você é um filho de Deus. Busque o arrependimento e a confissão. Se você não sabe se está no trem certo ou não, busque o Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar para você, vai mostrar para você. Não é o Rony que vai te convencer. Não é a tua boa educação cristã. Porque tem uma coisa que, tem apenas uma coisa que limpa pecado. Ler a Bíblia não limpa pecado. Ter cargo na igreja não limpa pecado. Fazer ajuda humanitária não limpa pecado. Brigar por justiça social não limpa pecado. Ler a Bíblia não limpa pecado. Ler o Espírito de profecia não limpa pecado. O que limpa pecado é você confessar e se arrepender do pecado. E no fundo desse caminho, desse trem que nós estamos, gente, tem algumas estações. Vamos abandonar os trens errados, porque os trens errados podem dar prazer momentâneo, mas há caminhos que ao homem parece bom. Mas qual é o final deles? O pecado de Davi trouxe morte de Urias, morte de um filho, morte de diversas pessoas numa guerra que não precisava ter morrido. A consequência que o pecado traz para nós é igual, gente. Nós sofremos, nós fazemos pessoas que nós amamos sofrerem. E o nosso Deus está lá com o braço aberto e não com o chicote na mão. Ele manda alguns profetas Natãs na nossa vida. Mas que nós não possamos ser igual Saul. Que ele não reconheceu o erro. Que nós possamos ser sim igual Davi. Eu estou chamando pelo nome das pessoas e não pelos erros que eles cometeram. O nosso pai é um pai de amor, não é um senhor brabo com a mão fazendo assim e o chicote. Apenas confesse. Todo o outro processo de convencimento, de mudança, é o Espírito Santo que faz. Fica mais fácil ou não? Fica mais fácil ou não? Saia desse trem. Vamos para o trem que nos leva para o céu. E aproveitemos esse caminho, porque esse caminho para o céu é de alegria, porque estar perto de Deus é estar em alegria. Estar longe de Deus é estar em tristeza. Que nós possamos ter esse pensamento. Eu vou orar agora. Ora também. Ora em silêncio também. Confessa, busca Deus. Fala, Pai, eu estava achando que eu estava certo, mas se eu tiver errado, mostra para mim. Ele vai mostrar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o Senhor está na presença de mentirosos, de lascivos, de ladrões,
porque é isso que nós somos. Se pegarmos todos os nossos pensamentos, inclusive os meus, as nossas tendências, as nossas vontades, e nós colocássemos num telão, nós sentiríamos vergonha, porque é isso que nós somos, trapo de imundícia. Mas Tu és o nosso Pai de amor, Tu és o nosso Pai que mesmo com todas essas falhas, estende a mão e fala: filho, eu sou o teu Pai, abandona essa vida, confessa o teu erro, e o resto eu faço para você. Eu já dei a vida por você, eu já morri no teu lugar, eu te quero feliz. Senhor nosso Deus, não desista de nós. Nós somos teimosos, nós somos egoístas, mas nós precisamos de Ti. Obrigado pelo Senhor ser longânimo, o Senhor ser benigno e o Senhor nos amar. Nos dê um bom sábado e que nós possamos não apenas ouvir palavras que são bonitas, mas que nós possamos colocá-las em prática na nossa vida, porque nós queremos o trem certo, o trem que leva para o céu. Nós pedimos agradecidos humildemente em Teu nome. Amém. Pessoal, a gente não vai ter a despedida tradicional que nós sempre temos. A gente vai sair de maneira ordenada, porque nós ainda estamos vivendo em tempos de pandemia. Nós ainda temos que nos cuidar. Então que Deus abençoe a todos. Como nós falamos anteriormente, nós estamos com a nossa capacidade reduzida. A gente respeita e a gente cuida das pessoas, principalmente. E que Deus esteja com todos vocês nesse santo sábado.